Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Esse vídeo de hoje é uma resposta diretamente ao vídeo do professor e pastor Fernando Galli. Ele mencionou algumas questões da língua grega e o título do vídeo dele, assisti a terceira vez, diz assim: Respostas cristã 043. A gramática grega do Novo Testamento prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele vai comprar a ideia de Wallace, dizendo que não prova que o Espírito, a gramática grega não pode provar que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Nesse sentido. Bem, eu sou uma das pessoas que falam que a gramática grega prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, com certeza. Mas, claro, mas não é qualquer texto. Tem textos que não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. A gramática grega, sim, trata o Espírito Santo como pessoa em cima de um texto discutível. Tá? Então o que ocorre? Daniel Wallace ele escreveu um artigo e nesse artigo ele vai tentar explicar que tem pessoas que utilizam o gênero masculino se referindo diretamente a um substantivo em outro gênero, ok? E isso não pode acontecer, e as pessoas fazem isso porque querem provar a personalidade do Espírito Santo. Na verdade não é para tanto nesse quesito. Se é uma pessoa que conhece grego, gente, uma pessoa que conhece grego, de fato, de verdade, acho que o básico já sabe disso. E o Wallace está tentando refutar, está refutando comentaristas nesse sentido. E o que ocorre? Se uma pessoa não sabe que um pronome ele concorda com seu antecedente em gênero e número, então pode sair fora da frente de interpretação bíblica que o cara que estudou grego, tá? E fez comentários, né? Escreveu comentário e tudo mais, é totalmente diminuto. Uma vez que estuda grego e não sabe disso, isso está totalmente equivocado. Só que não é simplesmente essa forma que está sendo apresentada. Eu vou apresentar a vocês uma questão. O grego, claro, o pronome grego concorda em gênero e número com seu antecedente. Se o pronome é masculino, concorda com o gênero masculino. Se o pronome é neutro, concorda com o gênero neutro. Se o pronome é de gênero feminino, concorda com o gênero feminino. Todavia, se uma construção tiver dentro daquilo que chamamos constructio ad sens, ou seja, construção pelo sentido, substituindo a construção pela sintaxe, aí sim, um pronome em tal gênero pode se referir a um outro gênero, ou principalmente a um contexto um pouco diferente. Isso aí é constructio ad sens, de fato acontece no Novo Testamento, tá? Isso aí é raro, é tão comum, mas é raro, mas acontece, beleza? Nesse sentido. E o foco não é diretamente a um substantivo, o foco pode ser numa frase. Mas Daniel Wallace coloca o seguinte: na página 331 ele fala de um texto debatível, tá? João 15, 26, ele coloca assim: quando vier o Consolador, que é o Pai da parte do Pai, que da parte do Pai enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, este testificará acerca de mim. O que ocorre? O texto que Fernando Galli também utiliza. Aí diz assim: o uso de ekeinos, Wallace diz, o uso de ekeinos aqui é frequentemente considerado por estudantes do Novo Testamento como uma afirmação da personalidade do Espírito Santo. Tal ideia baseia-se no pressuposto, que o antecedente de ekeinos é pneuma. Aqui, claro, de fato está errado. Se alguém diz que o antecedente de ekeinos é pneuma, comete um erro gravíssimo de gramática grega. Aí concluindo aqui. O pronome masculino ekeinos é usado em João 14, 26, 16, 13 e 14, referindo-se ao substantivo neutro pneuma, a fim de enfatizar a personalidade do Espírito Santo. Tá? É o que os gramáticos, os comentaristas, alguns estudantes de grego, estudantes do Novo Testamento, afirmam. Né? O Wallace está dizendo, tal ideia baseia-se no pressuposto que o antecedente ekeinos é pneuma. E trouxe as questões, né? O pronome masculino ekeinos é usado em João 14, 26, 16, 13 e 14, referindo-se ao substantivo neutro. Isso aqui está errado de fato. E o Wallace está correto, junto com o Fernando Galli. Ok? Então não pode se referir diretamente, uma vez que está quebrando regra de gênero. Todavia, ele vai falar o seguinte: mas isso é um erro. Em todas as passagens joaninas, pneuma é um aposto de um nome masculino. O gênero de ekeino, assim, não tem nada a ver com o gênero natural de pneuma. O antecedente de ekeinos, a cada caso, é paráclito, ele vai dizer aqui. Mas mais aqui embaixo, onde eu grifei aqui, tá? Para quem tem a gramática de Wallace, pode acompanhar. Diz assim, ó,
que é isso aqui que é importante para mim. Embora alguém queira afirmar que a personalidade do Espírito Santo está em vista nessa passagem, a visão deve ser baseada na natureza de um paráclito, ou seja, na natureza de um paráclito, e nas coisas ditas acerca do Consolador, e não sobre quaisquer dimensões gramaticais supostas. Ele fala na questão do pronome para um outro tipo de gênero. Tá? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas vai ser benção para você. Aí ele diz assim, e nas coisas ditas acerca do Paráclito, ou seja, do Consolador, não sobre quaisquer dimensões gramaticais supostas. De fato, ele fala assim, é difícil achar qualquer texto em que a palavra pneuma gramaticalmente se refere ao gênero masculino. Ele fala que é difícil. Aí na nota de rodapé, aqui, de número 44, ele fala, ao lado de textos joaninos, 3 outras passagens são usadas ocasionalmente para isso. Efésios 1,14, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, e 1 João 5, 7. Aí ele vai dar a explicação das duas, e vai sobrar 1 João 5, 7 também. Aí ele vai falar, é o Wallace que fala acerca disso, citando gramáticos. 1 João 5, 7, ou comentarista também. No caso aqui é uma comentarista. 1 João 5, 7. É talvez a mais plausível da passagem alistadas. O particípio masculino em 3 Eisin Roi Martiruntes se refere a topneuma kaitochidor kaitochaima, ou seja, todos substantivos neutros. Então, particípio está fazendo referência a substantivos neutros, e o particípio que está aqui, martiruntes, está fazendo praticamente esta função, está se referindo diretamente a um outro gênero gramatical. Isso na questão do particípio. Saímos das questões do pronome, agora entendemos o particípio, que está fazendo função diretamente ao Espírito Santo em gênero neutro. Aí ele vai concluir aqui. Alguns veem isso como uma referência oblíqua à personalidade do Espírito, conforme Machal, The Epistle of Jones, número 20, mas o fato, ele diz, mas o fato de que o autor personifique a água e o sangue, tá? Água e sangue trabalha com personificação, tornando em testemunhas com o Espírito, pode contribuir bastante com o gênero masculino. Essa interpretação também tem a seu favor a alusão de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, a necessidade de 2 ou 3 testemunhas, pois no Antigo Testamento somente testemunhas de homens eram válidas. Assim o ancião pode estar subitamente indicando, via particípio masculino, que o Espírito, água e sangue são testemunhas válidas. Tá? Então, nesse esquisito aqui, ele já está dizendo que um caso desse, na visão dele, é 1 João 5, 7, onde um particípio se refere diretamente a outro gênero. Tá? Um outro gênero, ok? Nesse sentido. Embora o particípio aqui não seja praticamente funciona necessariamente como um adjetivo. Aí vamos para 1 João. Eu estou pegando aqui o texto majoritário porque eu quero ver a tradução desse texto. Tá bom? Texto majoritário, 1 João 5, 7. Vamos olhar rapidamente aqui, para que nós possamos ver algumas questões interessantíssimas. 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim, gente. Diz assim. Roti 3 eisin roi martiruntes, ou seja, porque 3, a palavra 3 aqui, que é um numeral, está praticamente aqui cumprindo a função de nome, é nominal, ok? É numeral, mas cumprindo a função nominal. Esse quesito está no gênero masculino, tá, gente? 3 está no gênero masculino. São os que testificam. A expressão roi martiruntes é indicado como predicativo do sujeito. É um particípio na função predicativo por causa do seu sujeito aí. No versículo 8 diz assim, Topneuma, kaitochidor, ou seja, o espírito e a água, kaitochaima, e o sangue. Tá? Espírito, água e o sangue. A construção anterior está enfatizando. Aí fala bem assim, e
Roi 3. Observe que o artigo está anteriormente ao numeral 3, indicando praticamente aí que está cumprindo também função nominal. E na mesma função nominal que ele está cumprindo, ele também está se reportando a algo que foi falado anteriormente. E os quem? Eles, o Espírito, a água e o sangue, os três. Quando ele se refere nisso, aqui, ele poderia trocar de gênero, porque no grego, esse numeral 3, se for por gênero neutro, eu posso colocar como tria. Tria é o gênero neutro do masculino 3. Tá? O autor poderia colocar tranquilamente, mas ele não fez isso, gente. Ele deixou o pronome, ele deixou o numeral masculino mesmo. E claro, nós temos um artigo aqui, no caso nominativo, também plural. Os três, e cumprindo a função nominal, tá? Dentro dessa locução que nós temos aqui. Então, Roi 3 é numeral masculino, ok? Fazendo referência agora, tá, ao verbo, aí sim, diz que os três são um, tá? Um caso de um propósito. É eistorren. A expressão eistorren, o que ocorre? Eu tenho o numeral 1 em grego no gênero neutro. O numeral 1 em grego no gênero neutro, tá? Nesse sentido. E o que ocorre aqui? Isso aqui é predicativo do sujeito também. Dentro da construção és, a preposição és, mas acusativo, eles podem fazer função de predicativo do sujeito, que é uma construção também, praticamente, de uma tradução do hebraico. Aqui não é tradução, mas aqui prova que a mentalidade que está por detrás é de um judeu aqui, porque ele tem uma construção semelhante do Antigo Testamento. Então, acusativo aqui, junto com a preposição, está fazendo função de predicativo do sujeito e o verbo está aqui, tá? Então, ele poderia trocar. Assim como ele fez com ren, que é o numeral 1, pode também estar no gênero masculino, mas 3 aqui está no gênero masculino, cumprindo função nominal, tá? De sujeito da oração. Beleza, gente? Só para você ter uma ideia, tá? O numeral fazendo função de sujeito, apontando para 3 elementos que tá atrás, tá? Nesse quesito. E que é quem, gente? É, de fato, o sujeito dessa oração. E o predicativo do sujeito é 1. Os 3, a água, o espírito e o sangue, são 1. Nesse sentido. Então, de fato e de verdade, temos aqui uma indicação perfeita onde gêneros masculinos estão se referindo diretamente a um outro tipo de gênero, conforme Daniel Wallace diz aqui. Então, podemos sim provar pela gramática. O gênero gramatical de um substantivo masculino fazendo diretamente função para um outro substantivo nesse sentido. Ok? No caso de João, aqui voltamos para João 14:26, gente, é só fazer a leitura gramatical. Por exemplo, não é necessário dizer, o pronome que é masculino, não precisa disso. Só o fato de usar pronomes pessoais ao Espírito Santo já indica que ele é um ser, não simplesmente, não, é um ser, não uma coisa. Ok? Quando vier o Paráclito, claro que quem não está, é um pronome, está fazendo diretamente função gramatical a Paráclito. E a pergunta que não quer calar, quem é o Paráclito? Que Jesus está mencionando aqui. Aí vai explicar. É o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho Rotan, Paráclitos, ou seja, isso aqui, Rotan, já é uma oração subordinada adverbial temporal. E a oração principal dela está aqui embaixo, que é Ekeinos Marturese per emo, ou seja, ele testificará acerca de mim. Ele testificará acerca de mim. Ele testificará acerca de mim é chamado de oração principal. Aqui eu tenho um período composto por subordinação, tá, gente? Subordinação. No grego nós temos período composto por coordenação e período composto por subordinação. Aqui é período composto por subordinação. E a oração principal está lá embaixo. O grego é assim, pode ser oração deslocada, né? Está deslocada a oração de fato, de verdade. E o que ocorre? A primeira oração, a oração principal, ele te testificará acerca de mim. E a oração subordinada adverbial temporal é aquele, quando ele vier. Ele testificará acerca de mim. Ele testificará acerca de mim quando ele vier. Aí nós temos uma outra oração.
ho ego penso remin para tu patros, ou seja, que quando ele vier, quando o Paráclitos vier, o Consolador vier, que eu penso, que eu enviarei, né? Que eu, da parte do Pai, eu vou enviarei, da parte do Pai. Isto aqui já indica que uma oração adverbial, adjetiva, explicativa, ok? Tá claro que é uma oração também relativa, porque temos pronomes aqui nesse sentido. E o que ocorre? Quando eu tenho aqui uma oração subordinada, tá? Adjetiva, ela não é adverbial, é adjetiva. O que ocorre? Eu tenho de fato adjetiva restritiva, adjetiva explicativa, tá? Ainda tem a enfática, mas a explicativa aqui está explicando alguma coisa que foi falado numa oração, tá? Quando o Espírito Santo vier, que eu enviarei da parte do Pai, ok? O pronome relativo está concordando com o Paráclito. O pronome relativo ele tem dupla função. Ele aponta para a oração anterior e aponta para dentro da sua própria oração, tá? Então tem essa função aqui. O caso aqui é acusativo, tá? E acusativo indica função gramatical. Então quando vier o Espírito Santo, que eu enviarei da parte do Pai, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Aí o que nós temos depois? Nós temos aqui, ó, vírgula, topneuma tes aleteias, ou seja, o Espírito da Verdade. Essa expressão, o Espírito da Verdade, aqui, ó, o Espírito, que é da verdade, aqui a palavra Espírito está no nominativo. Essa função do nominativo é chamado nominativo apositivo. Está sendo positivo de quê? De paráclitos, do substantivo paráclitos. A pergunta é: quem é o Paráclitos? É o Espírito Santo. Mesmo que eu tenha o pronome masculino fazendo função diretamente a Paráclito, e a pergunta é: e o Paráclito não é o Espírito Santo? Sim, então o Espírito Santo está sendo tratado com pronomes pessoais dentro dessa construção aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então o que ocorre? O Espírito Santo está sendo tratado por pronomes pessoais, que é ekeino, que está no gênero masculino, falando de função gramatical diretamente para Paráclitos, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está sendo chamado com pronomes pessoais, indicando praticamente ali a sua personalidade, gente. Tá entendendo? É isso que deve ser trabalhado, mas infelizmente as pessoas não conseguem entender. Mas vamos lá. O que ocorre? Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz, tá? Que praticamente nós temos algumas divergências. Aqui, quando o Daniel Wallace fala na sua gramática, na página 163, ok? 163, vamos pegar aqui, página 163, eu ia falar dos casos. Vamos olhar algumas questões que as pessoas que se fizer uma leitura somente numa gramática, você pode cometer e engolir erros, assim, ou pelo menos ideias que estão sendo discutidas. 163. Eu tô com uma gripe, tá, daquela, tá? Daniel Wallace trabalha dativo de agência. Você pode ir, página 163, quando vai falar do dativo de agência. Aí ele fala que essa categoria é rara no Novo Testamento, tá? Aí fala assim: de acordo com a definição acima, se o dativo for usado para expressar agência, ou seja, ele é o agente de um verbo voz passiva, o nome no dativo não deve ser somente pessoal, mas também deve ser o agente que pratica a ação verbal. E mais daqui atrás, a página 164, ele diz assim: há 4 chaves para a identificação do dativo em agência. Primeiro, lexical, o dativo deve ser pessoal. B, contextual, a pessoa especificada pelo dativo é retratada como tendo volição, tem que praticar, tá? Gramatical, o único texto claro envolve verbos passivos perfeitos. Aqui, ó. Segundo Daniel Wallace, ele disse que gramaticalmente, né, uma relação gramatical é somente verbos que envolvem
um perfeito na voz passiva, ou seja, um tempo perfeito na voz passiva, para poder indicar agência pessoal, nesse sentido. Aí ele vai dar toda uma definição aqui. Aí o que ocorre, gente? O que ocorre? Aqui, nos exemplos dele, ele fala de Lucas 23:15, beleza, está no tempo perfeito, ok? Voz passiva. Em Tiago 3:7, tempo perfeito, voz passiva. Aí ele trabalha exemplos debatíveis. Por que debatíveis? Porque há discussões acerca daquele texto. Aí ele coloca Judas 1, ok? Claro, está no tempo perfeito. Aí, o que ocorre? Quando ele vai para 1 Timóteo 3,16, Ofter, Angelos, não é tempo perfeito aqui, gente. É auristo. Auristo passivo. Se eu estou falando que só pode envolver tempo perfeito e voz passiva, tem que obedecer. Se é gramática, aí aqui o 3,16 indica de fato que aqui é auristo passivo. Tá bom? Nesse sentido. Aí ele vai trabalhar também tempo perfeito, Gálatas 5,16. Nesse sentido. Aí fala bem assim. Este texto, ou seja, 1 Timóteo 3,16. Este texto, assim como outros como ofter e verbos semelhantes, pode ser interpretado variadamente. Variadamente. Ele apareceu a anjos ou ele foi visto por anjos. Ok? Nesse sentido. Pode ser interpretado. Diz que pode ser interpretado dessa forma. Então, se pode ser interpretado dessa forma, ele foi visto por anjos. Então, essa expressão por anjos indica dativo de agência. Só que o verbo está no auristo. Tá? Então, já quebrou a regra gramatical de Daniel Wallace. Tá? Que ele trabalha. A pergunta que não quer calar. Quem falou para ele que é só no tempo perfeito que o dativo expressa agência? Quem falou? Só no tempo perfeito. Aqui na gramática dele não está dizendo uma regra gramática absoluta. Por quê? Porque depende da sintaxe, tá? E do seu contexto. Isso é importante enfatizar. Então, praticamente, isso é uma ideia comprada por ele. E eu vou provar acerca disso aqui. Aí, o que ocorre? Aí ele fala assim, se o primeiro o dativo seria recipiente, o verbo na voz passiva poderia ser percebido como meramente intransitivo. Se o último, o dativo, não se encaixaria no perfil do dativo claramente definível de agência ou contextualmente, nenhuma volição é requerida no ato de ver. Ou gramaticalmente, o verbo é auristo e não perfeito. E ele está reconhecendo que o verbo é auristo e não perfeito. Por isso que não vai incluir 1 João 3,16. Só que é opinião dele. A opinião dele. Mas a pergunta é, se é na voz passiva, quem é o agente da passiva? Deve ser respondido. Aí o que ocorre? Aí ele fala bem assim, gente. Ele fala bem assim. Aqui na página, aqui na Gálatas 5,16. Na mesma página 165. Olha só o que ele fala. Presta atenção. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Gálatas 5,16. Tomar, aqui ele fala assim, andai pelo Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Tomar pneumate como dativo de agência é uma visão popular entre os comentaristas. Bem, Gálatas 5,16 não está na voz passiva, está na voz ativa. Tá? Então não pode ser dativo de agência, uma vez que a voz do verbo não é passiva, é ativa. Gálatas 5,16. Tá? Aqui embaixo ele fala bem assim, pneumate não ocorre com verbos passivos, ou seja, nessa frase aqui, ele não está ocorrendo, pneumate não está com o verbo na voz passiva, aqui é o verbo na voz ativa. Então esse exemplo não é nem para ser citado. E quem cita ele, eu acho que está errado aqui, não entende grego. Porque o verbo não está na voz passiva, está na voz ativa. Peripateite, na voz ativa, gente. Não tem como correr. Então, se está na voz ativa, não tem como usar um caso dativo para indicar ativo de agência. Então, era para sair daqui desse texto. Não tem nada que falar acerca dele. E o que é importante dele é isso aqui, ó. Pneumate não ocorre com verbo passivo, com exceção de um só perfeito. É a opinião dele. E diz assim, perfeito passivo.
Ainda que todos os exemplos claros de dativo de agência no Novo Testamento ocorrem com perfeito passivo, a implicação dessas considerações é: ele desmascara uma pressuposição de muitos comentaristas que a personalidade distinta do Espírito Santo era completamente reconhecida no período apostólico primitivo. Ele apela a uma categoria possível à luz das articulações teológicas posteriores. Tá? Na verdade, ele está contra-argumentando com a questão teológica, porque a questão teológica é que atribui a personalidade do Espírito Santo, e muitos querem usar a gramática para responder isso, que a gramática seria um peso muito fenomenal. Tá? Então vamos lá. Aí o que ocorre? Mais aqui embaixo, que ele diz assim, esta classificação, bem aqui embaixo, tá, gente? Aqui, beleza? Agora estou na página 166, você pode acompanhar. Esta classificação não nega a personalidade do Espírito Santo. Deve ser notado, ele está dizendo que não nega a personalidade do Espírito Santo. Agora vem a Testemunho de Jeová dizendo que nega. Não nega. Esta classificação não nega a personalidade do Espírito Santo. Deve ser notado em que toda probabilidade, nenhum dos exemplos envolvendo o pneumati no Novo Testamento seria classificado como agência. Ele está dizendo que, eu vou até mostrar para vocês aqui, que nenhum dos exemplos envolvendo pneumati no Novo Testamento seria classificado como agência. Vamos lá, aqui começa a minha discordância dele. Vou usar um gramático também, que estudou na mesma escola com Daniel Wallace, e o cara é fenomenal, da CITAS. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, claro que essa é uma resposta ao Fernando Galli, pastor e professor Fernando Galli. E que ele vai achar disso aqui? Vou apresentar uma obra acadêmica. Obra acadêmica mais recente lançada, 2020, é uma nova edição, a segunda edição dele. Tem uma outra edição que é mais antiga, mas essa aqui lançada em 2020. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto e Marcelo Dias, dois especialistas em grego. E o Carlos Oswaldo Pinto é um cara que o próprio Daniel Wallace colocou aqui, ó, o nome dele aqui, ó. Aqui atrás, diz assim, Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, reitor e professor de exegese do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele vai falar as considerações para Daniel Wallace, porque eles foram amigos de Salatiel, estudaram junto. Mas olha as suas opiniões. Daniel Wallace diz que não há nenhum exemplo claro envolvendo pneumati com dativo de agência, ok? Classificando como agência. Agora, vou apresentar para vocês isso aqui. E vou ler para vocês o dativo de agência na mentalidade de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que era um gramático, diz assim: a palavra no dativo é a causa pessoal de determinada ação. Esse dativo sempre modifica uma palavra com sentido passivo. Observe que Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele não fala que é só com perfeito ou só com auristo. Ele não fala. Ele deixa livre isso. A palavra no dativo é a causa pessoal de determinada ação. Esse dativo sempre modifica uma palavra com sentido passivo. Equivale ao agente da passiva em português. Aí ele fala algumas questões. E o exemplo dele aqui, gente, é Romanos 8,14. Está aqui, ó. Romanos 8,14. E Romanos 8,14 envolve pneumati mais um verbo na voz passiva. Tá? Um verbo na voz passiva. E não é o perfeito, gente. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito. A expressão pelo Espírito está no dativo no grego, indicando que o verbo aqui, agontai, tá? Que é auristo, agontai, na verdade que é presente, acredito que seja presente, o tempo presente, indica praticamente a voz passiva, tempo presente, agontai, omai, ei, etai, omtai, shontai, terceira pessoa do plural do tempo presente. Então, a expressão porque todos os que são guiados pelo Espírito, rosoigar, pneumatitheu, agontai, rutoi,
Eisin Huyotheu, são filhos de Deus. Então, o dativo de agência, ele aponta um dativo que é pneumati, e um verbo na voz passiva no tempo presente. Aqui começa já a discussão. E o Wallace disse que não existe nenhum texto, claro, mas vem esse aqui, em 2020, uma gramática dele lançada, tá? Uma nova edição, e usa o tempo presente para provar o dativo de agência. Ok? Ele também cita Mateus 1:20, 3:16, Lucas 24:35, Mateus 6:5, João 18:15, Atos 9:24 e vários outros trechos. E ele cita também 1 Timóteo 3:16, que lá está no auristo, tá? E que cumpre a função de o dativo lá, que claro que é angelos, lá cumpre a função de dativo de agência, discordando de Wallace, gente, só para você ter uma ideia. E apresenta um exemplo onde pneumati, no caso dativo, indica dativo de agência, também contrariando Wallace. Aqui, ó. Aqui. Vou apresentar um outro gramático também, um especialista em grego, Manual de Alexandre Júnior, tá? Exegese do Novo Testamento. E ele cita e diz o seguinte: dativo de agência. O dativo de agência denota o agente pessoal que realiza a ação do verbo, quer com adjetivos verbais, tetos, quer com verbos passivos nos tempos. Ele diz tempos. Perfeito e mais que perfeito. Mas ele aprova um tempo chamado auristo. Está aqui, ó. Auristo. After Angela, que nem Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele cita 1 Timóteo 3,16. Carlos Oswaldo Cardoso se cita 1 Timóteo também 3,16. E lá o verbo não é nem perfeito e nem mais que perfeito. O verbo é auristo na voz passiva. Entendeu? O Wallace disse que é só tempo perfeito. Alexandre Júnior diz que tempo perfeito e mais que perfeito. Aí vem a gramática mais... Claro que ela é mais nova do que praticamente o Manual de Alexandre Júnior, que é em 2013, ou 2016, ou 2014 mais ou menos, que foi lançada pela edição. E vem Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, diz que o tempo que ele utiliza, presente, auristo, perfeito, ele não indica que tipo de tempo, ele deixa livre, porque quem determina isso, gente, ele está correto, e é de fato a sintaxe, determina quem é o agente da passiva. E no texto que estou apresentando, o agente da passiva está no caso dativo, e pneumati também é agente da passiva, contrariando assim o Wallace. Tá? Então, você quer comprar ideia, você tem que estudar.